Olá, aqui é a Alessandra Antunes e você está ouvindo o podcast Memento Eleitoral. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. É um grande prazer ter você aqui para continuarmos a conversar sobre AIGE. Este é a segunda parte do podcast a respeito de AIGE. Então, se você não ouviu a primeira parte, corre lá para ouvir. Tem muita informação interessante e importante sobre AIGE lá, então ouve lá antes de ouvir esse podcast. Bem, é isso, pessoal. Vamos então continuar esse papo sobre AIGE. Vamos começar falando a respeito da petição inicial. Quais são os seus requisitos, o que ela deve conter? Vamos lá então? E quais são os requisitos da petição inicial? Bem, a petição inicial, ela deve observar os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Assim deve indicar o órgão jurisdicional a que se dirige, a qualificação e domicílio das pessoas que figurarem no polo passivo, o pedido e seus fundamentos fáticos, ou seja, a causa de pedir, deve indicar também as provas que serão produzidas e deve ter o requerimento da citação das pessoas que figuram no polo passivo. É importante salientar que qualquer meio de prova pode ser requerido, desde que essas provas sejam moralmente legítimas. E para provar o alegado, podem ser arroladas até 6 testemunhas, mas a depender da complexidade do fato, a autoridade judicial poderá limitar a 3 testemunhas por fato. E se a petição inicial não atender aos requisitos legais? Bem, neste caso, a autoridade judicial poderá rejeitar a ação de plano, extinguindo o processo nos termos dos artigos 354 e 485, inciso 1 do Código de Processo Civil. Vamos falar agora sobre tutela inibitória. Como o nome já diz, tutela inibitória destina-se a impedir a realização, a continuação ou a repetição de determinado ato. A tutela inibitória é uma espécie de tutela preventiva e satisfativa que é cabível em sede de AIGE. E para demonstrar isso, eu trouxe aqui uma decisão do TSE na AIGE 0601-271-20 do Distrito Federal, em que ficou consolidado que a AIGE não se presta à punição de condutas abusivas apenas quando já consumado o dano ao processo eleitoral, mas ela tem também uma função preventiva, sendo cabível a tutela inibitória para prevenir ou mitigar danos à legitimidade do pleito. Vamos falar agora sobre tutela provisória de urgência antecipada. A tutela antecipada é uma medida judicial que permite a antecipação de um pedido feito pelo autor de uma ação, ou seja, a tutela jurisdicional do direito ou a situação jurídica material pleiteada é concedida de modo antecipado antes da decisão final do processo. A tutela provisória antecipada, como o próprio nome diz, é provisória e pode ser revogada a qualquer tempo mediante decisão interlocutória. O artigo 22, inciso 1, a linha B da Lei Complementar 64 de 1990, autoriza a concessão de tutela provisória antecipada nos feitos eleitorais. Assim, essa medida é cabível na AIGE, mas temos que levar em conta algumas peculiaridades. Para abordar essas peculiaridades, vamos começar essa análise lembrando os requisitos para a concessão de antecipação de tutela que estão no artigo 300 do Código de Processo Civil. Para a concessão de antecipação de tutela, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o famoso fumus boni iuris, que haja também perigo do dano, o conhecido periculum in mora, ou que haja risco ao resultado útil do processo. Além disso, o parágrafo 3º do artigo 300 do CPC preceitua que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E como isso se aplica à AIGE?
Bem, vamos lembrar que o julgamento procedente da AIGE acarreta, antes das eleições, a cassação do registro e depois das eleições, a cassação do diploma. E para ambos os casos, pode ser decretada a inelegibilidade. Então, veja, a concessão de tutela provisória de urgência antes das eleições irá impedir que a pessoa candidata faça campanha eleitoral. Isso significa que, se ao final o processo for julgado improcedente, terá havido prejuízo irreversível, pois a pessoa deixou de fazer campanha em decorrência de uma medida provisória. Esse caso não atende aos requisitos para a concessão de tutela antecipada. Do mesmo modo, a tutela antecipada não poderá ser aplicada à inelegibilidade, porque ela se aplica às eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou. Assim, não há qualquer perigo de dano se essa sanção for aplicada tão somente na decisão final. Agora vamos analisar o cabimento de tutela provisória antecipada para os casos de cassação de diploma e vamos dividir essa análise em 2 momentos, antes da proclamação dos eleitos e depois da proclamação dos eleitos. Antes da proclamação dos eleitos, a tutela provisória seria incabível, porque não se sabe quem será eleito, e assim você não tem atendido o requisito da probabilidade do direito. Além do que, se a pessoa não for eleita, a tutela não terá efeito algum. Já depois da diplomação dos eleitos, é plausível a concessão de tutela provisória de urgência, porque nesse caso existe a probabilidade de uma pessoa ter sido eleita utilizando-se de meios vedados pela legislação, com abuso de poder econômico, político, de autoridade ou pelo uso indevido dos meios de comunicação. Além do mais, a cassação antecipada do diploma constitui mera recusa de conceder o documento enquanto o processo não chega ao seu deslinde final. Apesar disso, José Jairo Gomes defende que, para esses casos em que é possível a concessão de tutela de urgência, a decisão deve ser colegiada e devem existir provas materiais robustas que demonstrem o atendimento dos requisitos para a concessão da medida provisória. De qualquer maneira, é sempre possível suspender o ato que deu o motivo à ação. Por exemplo, vamos pensar em um caso em que a AIGE foi interposta porque um candidato à reeleição estava usando seu poder político de modo ilícito para influenciar a opinião do eleitor. Neste caso, poderia haver uma decisão judicial que determinasse a suspensão deste ato até a decisão final do processo. Mas nesse caso, nós estamos falando tão somente da suspensão do ato, que dá origem a uma conduta ilícita. Nós não estamos falando em suspensão do registro de candidatura ou mesmo de suspensão de concessão de diploma ao candidato e nem de imposição de inelegibilidade antes do julgamento do processo. Vamos falar agora sobre tutela provisória de evidência. A tutela provisória de evidência está definida no artigo 311 do Código de Processo Civil e pode ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Lá no artigo 311 do CPC, o legislador ele traz um rol das hipóteses em que a tutela provisória de evidência pode ser concedida. A questão aqui para nós é a seguinte, que na AIGE ela não é aplicável. Por quê? Porque ela é baseada em cognição sumária e devemos lembrar que a procedência da AIGE afeta o direito fundamental da capacidade eleitoral passiva do eleitor, pois acarreta o impedimento da pessoa concorrer em eleições. E para a aplicação desta sanção é necessário seguir um rito processual que preserve o direito ao devido processo legal e também ao contraditório e à ampla defesa. Tá certo, pessoal? E quanto à citação? Qual é a forma de citação na AIGE? Bem, a citação deve ser pessoal e instruída com a inicial e os documentos que a acompanham para possibilitar a ampla defesa e o contraditório. E quanto à defesa? Bem, a defesa deve ser apresentada no prazo de 5 dias a contar da citação. Na contestação, devem ser trazidos todos os meios de provas pelos quais se pretende defender.
podendo as provas serem de qualquer forma, sendo as mais comuns as documentais e as testemunhais. Se forem produzidas ou se pretender produzir provas testemunhais, poderão ser arroladas até 6 testemunhas, mas a autoridade judicial poderá limitar a 3 por fato. Se a prova for documental, deve-se abrir vista dos autos ao autor para que apresente réplica em obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nos moldes dispostos no artigo 437 do Código de Processo Civil. E quanto à causa de pedir? Bem, a causa de pedir na AIGE deve estar amparada nos ilícitos de abuso de poder econômico, de autoridade, político ou dos meios de comunicação social, conforme previsão dos artigos 14, parágrafo 9º da Constituição, regulamentado pelos artigos 19 a 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 1990. Importante pontuar que os fatos discutidos na AIGE podem ter ocorrido antes do início do processo eleitoral. Contudo, o ajuizamento desta ação somente pode se dar com o início do processo eleitoral, que se inicia com a realização das convenções partidárias. Por exemplo, para ficar mais claro, uma pessoa pode começar a distribuir gratuitamente cestas básicas antes do período eleitoral, mas já com o intuito de obter vantagem futura nas eleições. A depender do volume das doações, isso pode caracterizar abuso de poder econômico. E quanto ao aditamento da causa de pedir e alteração da causa de pedir? Bem, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil, pode haver alteração da causa de pedir antes da citação do réu, após a citação do réu e antes do saneamento do processo, desde que o réu consinta, assegurado o contraditório e a ampla defesa, depois do saneamento do processo, desde que o réu consinta ou haja acordo entre as partes. Ou seja, de acordo com as disposições do Código de Processo Civil, é possível o aditamento e alteração da causa de pedir. E o que é o saneamento do processo? Bem, o saneamento do processo é uma providência judicial que visa corrigir irregularidades e nulidades processuais, bem como preparar o processo para julgamento. O artigo 357 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que devem ocorrer o saneamento, e são elas: para resolver as questões processuais pendentes, para delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, para definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373 do CPC, para delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito e para designar, se for necessário, audiência de instrução e julgamento. E como isso deve ocorrer na AIGE? Bem, o rito previsto nos artigos 19 a 22 da Lei Complementar 64 de 1990 não estabelece uma fase específica em que o saneamento e a organização do processo deva ocorrer. Mas, se houver necessidade, a autoridade judicial pode determinar as medidas necessárias para sanear e organizar o processo na AIGE. Isso é até recomendável, porque imagina que exista uma causa de nulidade que não é corrigida nos autos. Isso pode ser muito prejudicial e fazer a ação perder totalmente o seu sentido, porque no final ela será nula. Ponto importante é que o abuso de poder deve ser relevante, com aptidão para comprometer a lisura, a integridade, a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral. Mas isso não significa que deve ter necessariamente potencial de alterar o resultado das eleições. O TSE, inclusive, já decidiu que o fato de as condutas supostamente abusivas ostentarem potencial para influir no resultado do pleito é relevante, mas não é essencial. Segundo a Corte, deve-se levar em conta o grau de comprometimento aos bens jurídicos tutelados pela norma eleitoral, causado por essas ilicitudes, cujas circunstâncias são reveladas pela magnitude e pela gravidade dos atos praticados. Isso que eu acabei de dizer pode ser encontrado no recurso especial número 139.248 de São Paulo.
Essa decisão ela foi citada por José Jairo Gomes em seu livro de Direito Eleitoral na versão de 2024. E quanto à extinção do processo sem julgamento de mérito? Bem, com base no artigo 354, combinado com o artigo 485 do Código de Processo Civil, é possível a extinção do processo sem julgamento de mérito quando o processo apresentar falhas ou situações processuais que impeçam a continuidade do processo. Pode-se citar como exemplo a existência de litispendência, perquisição e coisa julgada. Por outro lado, o artigo 487 do Código de Processo Civil elenca os casos em que o processo poderá ser extinto com o julgamento de mérito, como, por exemplo, o caso de decadência. Além disso, é possível o julgamento antecipado do mérito nos casos em que as provas dos autos são suficientes para a prolação de decisão. Um exemplo seria quando os autos trouxerem tão somente provas documentais, e estas sejam robustas o suficiente para ensejar o julgamento da ação. De qualquer maneira, o Ministério Público deve sempre ser ouvido e deve se atentar para a preservação do princípio do processo legal e do contraditório e da ampla defesa. E para finalizar esse podcast, eu gostaria de falar sobre o rito da AIGE. Na verdade, eu quero fazer uma síntese do rito da AIGE no primeiro grau. Porque lá nos TREs e no TSE, o rito da AIGE, ela sofre pequenas adaptações, nada muito substancial. Mas eu vou fazer um post e colocar lá no meu Instagram sobre isso para facilitar para vocês. Mas lá no primeiro grau, como que acontece? Primeiro vem a petição inicial, logo depois vem a análise, né, do pedido de tutela cautelar incidental para suspender o ato questionado, pode haver o deferimento ou indeferimento. Logo depois vem a contestação, no prazo de 5 dias, a contar da citação. Depois o Ministério Público, se ele não for o autor da ação, ele vai se manifestar. Logo depois vem o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, ou a extinção do processo sem julgamento do mérito, também se for o caso. Depois acontece a fase probatória. Então são 5 dias para a produção de prova testemunhal e outras provas. Logo depois vem as diligências, e aqui são 3 dias para a produção de provas, e nesse caso pode haver, se houver necessidade, nova audiência. Logo depois vem as alegações finais, no prazo de 2 dias, é um prazo comum. Logo depois, se o Ministério ele não for parte, ele vai ter 2 dias para se manifestar. Logo depois vem a sentença, e depois da sentença é cabível o recurso. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês sobre AIGE. Eu não esgotei todo o assunto, existem muito mais coisas que podemos conversar sobre AIGE. Por exemplo, eu não abordei a AIGE por fraude à cota de gênero. Mas é claro que tudo que eu falei nesses 2 podcasts se aplica à AIGE por fraude à cota de gênero, mas eu até posso gravar no futuro um podcast específico para falar sobre isso, porque é bastante interessante. E é isso, pessoal. Muito obrigada por você ficar até o final para me ouvir. Muito obrigada mesmo. E se você não é meu seguidor lá no Instagram, me segue lá. Memento_eleitoral. Vai ser um grande prazer encontrar você por lá. Eu sempre posto coisas lá no Instagram interessantes sobre direito eleitoral. E é isso. Uma ótima semana para vocês. Grande beijo. Fiquem com Deus e até mais.